Povo de Deus, paz do Senhor. Amém. Eu vim para adorar ao Senhor Jesus e celebrar a Ele que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome de Jesus, antes de você abrir a sua Bíblia juntamente comigo, eu quero aqui deixar o meu voto de gratidão a Deus, meu louvor ao Senhor, pela honra que Ele me dá de poder retornar a esta casa de oração para cultuar novamente com vocês e trazer um pouco da palavra de Deus. Ao pastor Lailton, vosso pastor, posso assim dizer, meu amigo, Deus abençoe, pastor, por ter aceito a indicação do Vanione, do Gerson, Deus abençoe, meu querido, ao responsável pelo departamento de missões, que também aceitou aí a nossa indicação do amigo, Deus abençoe. E é sempre bom estar aqui na casa de Deus para celebrar ao Senhor. E ver o grupo Abba Pai. Deus abençoe, viu? Vocês foram uma bênção na minha vida. Confesso que fazia anos que eu não via assim um grupo tão diferente, daquele estilo 4 vozes, né? Agradeço ao Kairos, nosso grupo ali da congregação do lado, que aceitou aí a nossa indicação. Deus abençoe vocês estarem aqui conosco hoje. Todos vocês que vieram a adorar a Jesus, abra a sua Bíblia, por favor, as revelações do Apocalipse, capítulo de número 3. Deixa eu ficar bonito com esse aqui. Eu agradeço a Deus pela tecnologia, mas não existe barulho tão lindo quanto esse do desfolhar da Bíblia Sagrada. Irmãos, isso é lindo, você não sabe o quanto isso é valioso. Aquele barulho parece assim, pássaros voando, né? Isso é lindo. Você achou o capítulo 3 de Apocalipse? Quem não achou, está lá no Novo Testamento, é o último livro da Bíblia, tá? Vamos ler no versículo de número 11. Diz assim o texto sagrado: Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Amém? Antes de você se assentar, procure alguém na frente ou atrás, do lado direito ou esquerdo de você, e fale a segunda parte do versículo, que diz: guarde o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Mas a coroa aqui não é a velhinha, tá? Não é a esposa da gente, não é o maridão, coroa, né? Fala de novo para alguém que está atrás agora de você. Isso. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. No caso do público aqui não dá para virar para trás, só tem cortina, né? Glória a Deus. Tome teu assento, por favor. Irmãos, eu não sou pregador da palavra, sou apenas testemunho das bênçãos do Senhor. E por não ser pregador, eu não sou muito de fazer esboço, não. Mas cada vez que a gente prega, a gente procura colocar aqui no papel algumas coisas e traz à memória aquele tempo de escola, que quando era época de prova, nós não se lembrava, aí colocava um papelzinho embaixo da perna, e aí vinha a prova e nós dava uma copiadinha, né? Às vezes tirava 9, 9,5, mas às vezes tirava 0, porque até na cola nós era ruim. Não é verdade? Isso sem contar quando o professor pegava, né? Dava 0 e um X ainda para poder ficar valendo. E eu trouxe aqui uma anotação de um texto que Deus me deu dentro deste versículo que nós acabamos de ler, para nós poder ministrar algo da parte de Deus nesta noite, nesse trabalho tão abençoado que é o trabalho de missões.
Missões está no coração de Deus, isso a gente sabe, mas ele tem que estar no coração da igreja. A igreja que não trabalha com missões, que não vive missões, está fadada ao fracasso. Eu agradeço a Deus que, mesmo em construção, que os irmãos ainda estão empenhados na obra missionária. E as mãos que são estendidas para ofertar, para abençoar a obra de Deus, são as mesmas mãos que o Senhor Deus encontra aberta para poder derramar a sua vitória, as bênçãos sobre a nossa vida. Quem dá, recebe. Quem fica de braço cruzado, não recebe nada. Por isso o papel do crente é louvar, enaltecer, engrandecer e bendizer ao Senhor. E os Salmos diz assim que nós devemos entrar no santuário e estender as nossas mãos diante do altar e celebrar aquele que merece toda honra, toda glória e toda adoração. E eu gostaria de trazer uma palavra simples aos irmãos, até porque eu estou até meio com medo já, porque me falaram tão bem no culto ontem à noite, a propaganda foi tão boa, que eu estou achando que eu não vou conseguir corresponder. Mas o Espírito Santo de Deus, que estava ontem, esteve comigo hoje de manhã, quando ministrava numa manhã missionária. E ele veio comigo a 100, 110, 120 por hora, até chegar aqui. Ainda bem que não tem radar. Eu quero trazer uma palavra de elevo espiritual, e eu acredito que o Espírito Santo de Deus trabalhará na tua mente e no teu coração. E esta noite ficará marcada na sua vida uma mensagem simples, mas que eu acredito que ao longo de alguns dias você ainda vai estar remoendo esta palavra que o Espírito Santo de Deus vai dar a nós aqui nesta noite. Quantos vieram para glorificar o nome do Senhor Jesus? Teve gente que levantou a mão, mas que ainda não deu glória. Irmãos, nosso culto é culto de adoração. E eu quero falar sobre as 3 igrejas que estão nos Evangelhos e Atos dos Apóstolos. Vamos falar nesta noite sobre a igreja do pastor João Batista. Eu quero trazer aqui uma palavra sobre a igreja do pastor Jesus e também trazer uma palavra aos irmãos da igreja dos pastores, os apóstolos. A diferença das igrejas e como elas trabalharam e sobreviveram em meio às situações difíceis da vida. E olhando para a igreja no ritmo que nós estamos vivendo hoje, principalmente aqui no Brasil, estamos perdendo as nossas características, estamos perdendo a nossa identidade, estamos perdendo a nossa qualidade de cristianismo. Não estou falando aqui em relação à cultura assembleiana, mas a forma de culto, de adoração a Deus, onde o esfriamento está acontecendo em muitos lugares. E muitas lideranças estão surgindo sem ter, na realidade, um encontro genuíno com o Senhor. E olhando para os Evangelhos, encontramos o Senhor Jesus trabalhando de uma forma sobrenatural. Mas antes de entrar à igreja de Jesus, o Senhor Deus estabelece primeiro a igreja do pastor João Batista, que nada mais, nada menos era do que o primo do próprio Jesus Cristo. João Batista, servo do Senhor, não tinha uma igreja tão bonita quanto esta, não tinha uma roupa tão bonita quanto a que você está usando, não tinha sapatos tão especiais conforme nós estamos usando. Todavia, a sua igreja era no deserto. Seu ministério começou aproximadamente aos 30 anos de idade, quase que a mesma idade de Jesus, seu primo. Mas durante o seu período de vida, João Batista, ele vai falando a respeito das coisas que haveriam de acontecer.
anunciando da vinda do Messias, o Messias prometido nos profetas. E João Batista, quando chega no auge da sua vida, após os 30 anos de idade, ele vai e se destaca em meio à nação de Israel e também a Itália, a Roma, quando os romanos haviam tomado os judeus e tomado Israel. João Batista, ele aparece ministrando uma palavra muito pesada, muito difícil, uma palavra dura, uma palavra que, se nós fôssemos pregar da maneira como ele pregou, se nós fôssemos trazer a palavra como João Batista ministrava, ficaria pouca gente, ou talvez ninguém aqui na igreja, porque era palavra dura. Imagine chegar em meio ao deserto, ele trazendo uma palavra diferente, mas a multidão se afluía até ele, e ele chega em meio à multidão e diz: raça de víboras, ou seja, serpentes, cobras venenosas, né? Até quando vocês vão lutar? Vocês não vão se arrepender? Já pensou num culto como esse, nós ser chamados de víboras, de cobras venenosas, de serpentes? Terrível isso, né? Ninguém merece. Isso dá justiça, isso dá BO, isso dá pequenas causas, porque está entrando no caráter do ser humano. Mas João Batista não estava nem aí, ministrou a palavra e ganhou muitos seguidores. E no ministério do pastor João Batista, durou aproximadamente 6 meses apenas a sua igreja. No auge da sua carreira, a sua igreja durou aproximadamente 6 meses, e em todo o histórico do Novo Testamento não vemos uma passagem em que na pregação de João Batista teve um trabalho de libertação e vitória. Não teve ninguém dentro do Novo Testamento, das pregações do pastor João, que fosse curado pelo poder da palavra de Deus que João ministrava. Não teve ali nenhuma ação de milagres, de curas. Não existe nenhum relato no Novo Testamento em que fala a respeito de que nas pregações de João as multidões fluíam até ele, porque na realidade João era uma pessoa fantástica e estava curando e estava sendo usado poderosamente por Deus. Mas porque ele tinha uma palavra diferente, as pessoas iam até João, porque era totalmente diferente daqueles cultos que eles iam na igreja dos fariseus e dos saduceus. Nas reuniões litúrgicas de cultos em que estava sendo celebrado pelos sacerdotes judeus na nação de Roma. Irmãos, era terrível isso. Quando agora João chega com uma palavra diferente, João vai trazendo uma mensagem pesada, mas ao mesmo tempo criando uma expectativa de esperança ao povo que ali estava ouvindo. E a palavra que João dizia, que João falava, que João pregava, era para que o povo se convertesse, se arrependesse dos seus pecados, porque o Messias haveria de vir e estabeleceria o reino dele aqui na terra. Esta era a mensagem de João. De repente entra em cena Jesus. Jesus entra em cena aos 30 anos de idade. E vai aonde Jesus? Jesus vai primeiro a uma festa, ministra ali um milagre, o que foi comprovado a respeito do primeiro milagre, que foi a transformação da água em vinho. Depois daquele milagre, Jesus, ele vai à igreja do pastor João. Ele vai num culto do pastor João. E logo naquele culto, em meio à região desértica de Jerusalém, está João Batista à beira da margem do rio Jordão, e vai Jesus ao encontro de João. E João, quando vê Jesus, já testifica que aquele que estava vindo, ele não era digno até mesmo de desatar
as correias das sandálias, das alparcas que estavam nos pés de Jesus. E aí Jesus, ele frequenta o culto, e a primeira oportunidade que Jesus tem, ele se torna membro da igreja do pastor João Batista. Ele desce as águas do batismo. Ele é batizado numa igreja onde não tinha milagre. Ele é batizado numa igreja onde não tinha cura. Jesus é batizado numa igreja onde não tinha batismo com o Espírito Santo, onde não tinha variedades de línguas. Jesus é batizado num lugar onde apenas o deserto, o sol, era testemunha daquilo que estava acontecendo, juntamente com os demais seguidores. Jesus desce as águas para poder ser batizado. No momento em que ele está saindo das águas, uma voz é ouvida diante de todos, dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E é visto por eles, em forma de uma pomba, o Espírito Santo descendo sobre a cabeça de Jesus. E ali então está agora começando o trabalho, a igreja do pastor Jesus. Jesus, ele participa apenas de um culto da igreja do pastor João. Ele é batizado apenas em um culto e vai agora trabalhar no seu ministério. E o ministério de Jesus foi um trabalho profundo, um trabalho tremendo. Não existiu antes e não existiu depois alguém superior a este pastor chamado Jesus, que foi grande em obras, foi grande no seu trabalho. Jesus fez coisas tremendamente, ao ponto em que o evangelista João, no capítulo de número 21, no seu evangelho, lá no final do capítulo, ele está dizendo que se fosse narrar todo o acontecimento em que Jesus realizou no meio da terra, ali ele usa, é claro, uma hipérbole, um exagero de expressão, dizendo que faltaria livros no mundo para poder relatar o acontecido do Senhor. É claro que os milagres foram grandes, porém, meu irmão, João é claro que exagerou um pouco, ali é uma figura de linguagem. Mas o pastor Jesus foi o único pastor antes e depois que foi realmente um construtor, aquele que realmente realizou grandes obras. A igreja de Jesus parecia ser perfeita. A igreja de Jesus parecia ser a melhor. Como assim, pastor? Parecia. Eu vou explicar para você logo mais. Na igreja de Jesus, ele curou várias e várias pessoas. Na igreja do pastor Jesus, ele tinha vários seguidores. Na igreja do pastor Jesus, havia muita purificação de vidas, transformação de vidas. Na igreja do pastor Jesus, tinha mulheres e homens que se curvavam perante ele, a ponto de derramar lágrimas, e muitas mulheres ali enxugavam os pés de Jesus com os seus cabelos, e outras até mesmo derramavam o bálsamo para poder abençoar a vida do pastor Jesus, porque não tinha ninguém tão superior naquela época quanto Jesus. Jesus era grande em obras. No trabalho ministerial de Jesus, nós vemos que o pastor Jesus, a igreja dele durou apenas 3 anos, não mais do que isso. 3 anos de fundação, 3 anos de trabalho ininterrupto. Jesus está fazendo grandes obras, pessoas sendo poderosamente abençoados. E quando não havia mais recurso para muitos, Jesus estava até mesmo andando sobre as águas para mostrar para muitas pessoas que Ele era o Senhor Deus Todo-Poderoso, mandado por Deus para abençoar o povo. E este Jesus era tão abençoado que trabalhava de manhã, tarde e noite, e nas madrugadas ainda tirava tempo para orar. As palavras dele eram: as andorinhas têm seus ninhos, as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. E até mesmo a casa que ele tinha, segundo o histórico da teologia, fala que quando ele estava reunido, ele foi para casa descansar, os discípulos foram com ele, mas a multidão estava sedenta de ouvir de uma palavra especial, vinda da parte de Jesus, a ponto de encher toda a quadra, e a casa de Jesus estava lotada, não tinha mais ninguém, nem ter jeito mais como entrar
dentro da casa, mas 4 amigos interessados em poder oferecer algo especial para o seu colega, seu companheiro que estava enfermo, aleijado, não tinham mais como fazer para poder entrar dentro da casa e receber um milagre em que o pastor Jesus poderia resolver. Foram lá e destruíram o telhado da casa de Jesus, da casa do pastor, e então colocaram Jesus através de uma maca ou pela uma corda, e aonde até mesmo Jesus estava. E Jesus, vendo aquela cena, disse que não tinha visto tanta fé em Jerusalém como naquele lugar. E Jesus então se compadeceu, pediu para aquele homem ficar de pé, mandou que aquele homem colocasse a cama sobre as suas costas e desse fora, e fosse então testificar das bênçãos que ele tinha recebido na igreja do pastor Jesus. O pastor Jesus também não tinha uma igreja como esta, de poltrona no púlpito, de bancos para sentar, com instrumental para poder ouvir um louvor, mas aonde Jesus estava, o povo estava ali sedento para poder ouvir uma palavra deste pastor abençoado chamado Jesus. E aonde Jesus estava, as pessoas fluíam. E se tinha uma igreja que a assistência social funcionava, era a assistência da igreja do pastor Jesus. Ali funcionava. Com 5 pães e 2 peixes, a multidão está faminta. 5.000 homens ele alimentou, fora mulheres e crianças. Segundo o histórico, dá mais de 12.000 pessoas que foram alimentados com 5 pães e 2 peixes, e ainda sobrou pão para outra refeição. Esta era a igreja do pastor Jesus. E aí, meus irmãos, muita gente não queria estar com Jesus. Até mesmo ele escolheu 12 obreiros para estar com ele. Era uma reunião ministerial muito abençoada. Jesus não errou em ter escolhido nenhum deles. Ele sabia o caráter e a personalidade de cada um. Jesus não se equivocou-se em colocar homens para trabalhar com ele. Lá na frente, bem lá na frente, alguém se vende, trocando a graça de Deus, da salvação, por 30 moedas de prata. Foi por isso que eu pedi para que você falasse para alguém que está ao seu lado, e você fez isso 1 ou 2 vezes, dizendo para que ninguém viesse trocar, ou seja, barganhar a sua coroa, mas dar valor àquilo que você tem recebido da parte de Deus. Guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa, porque a coroa do crente, meu irmão, talvez seja lá na frente, numa revelação que João dá a nós, uma coroa que foi preparada, que tem pedras especiais, que nós vamos receber lá nas mansões celestiais. Mas querido, eu não estou preocupado se eu vou ter uma coroa cheia de pedras, de diamantes, se eu vou andar em ruas de ouro. Isso para mim não tem interesse nenhum. Porque a maior riqueza de um crente que espera o arrebatamento é poder estar lá na eternidade e ver Jesus face a face. A maior coroa de um crente estar lá na eternidade é saber que foi salvo, remido e guardado pelo poder da preciosa palavra de Deus e alcançou a salvação. E este obreiro não valorizou a salvação. Ele abriu mão da salvação. Ele lançou fora a coroa da salvação, negando Jesus, traindo Jesus, e mesmo arrependido depois. Foi um arrependimento que não foi genuíno, porque Jesus, ele estava perante Pilatos agora, e este obreiro chamado Judas, em vez de procurar Jesus e pedir perdão, ele vai perante os homens da lei e joga perante eles as 30 moedas de prata. Isso não é arrependimento. Mas Pedro fala na primeira epístola que este homem vai com amargura no coração e tristeza pelo pecado que ele havia cometido, e ali então ele se joga e se precipita. Tentou se enforcar, mas a árvore não suportou, e ele cai de uma altura bem elevada, a ponto de suas vísceras serem abertas e ficar à exposição dos corvos. Pedro fala a respeito disso. A igreja do pastor Jesus parecia ser perfeita, tinha cura, repitam comigo, cura. Tinha milagres, tinha libertação. Na igreja do pastor Jesus tinha arrependimento. Mais uma vez, arrependimento.
Na igreja do pastor Jesus tinha ressurreição. Tinha ou não tinha? Tinha. Na igreja do pastor Jesus tinha salvação. Repita, salvação. Tanto é que o homem chegou: ó Senhor, meu servo está lá em casa doente. Se tu liberares apenas uma palavra, eu não sou digno que tu entres lá na minha casa, mas com uma palavra tua, o meu servo vai ser curado lá. E Jesus liberou a palavra, e aquele homem imediatamente levantou-se, e já veio uma informação: olha, não precisa mais nem incomodar o mestre aí, porque o teu servo lá, o homem que trabalha contigo, já está de pé. Imediatamente, que tremendo isso. Na igreja do pastor Jesus tinha salvação. Na igreja do pastor Jesus tinha quebrantamento. Quebrantamento, vamos lá? Quantas vezes você se quebrantou-se na presença de Jesus? Quantas vezes você se apresentou diante de Jesus com o coração quebrado? Mas irmão, coração quebrado não é um coração que murmura, mas é um coração que reconhece as grandezas de Deus e diz: Senhor, eu estou numa miséria, mas eu sei que tu és o Deus que vai me tirar desta situação, pois eu creio no teu milagre. Aleluia. E aí na igreja do pastor Jesus tinha gente com o coração quebrantado, tinha gente que louvava a Deus com a alma, oferecendo do melhor. Irmãos, oferecer do melhor é algo perfeito, sobrenatural. Oferecer a Deus do melhor, meu irmão, não tem preço. A ponto de Judas ficar murmurando com os demais, dizendo: mas nós podíamos pegar aqui esse perfume, é tão valioso, né? Vender aqui e rachar, né? E ajudar os mais pobres. A intenção dele era dúbia, intenção duvidosa. Mas aquela mulher não estava nem aí se valia ou se não valia muito, ou se valia pouco. O que ela fez foi dar o seu melhor para Jesus, derramando sobre a cabeça de Jesus aquele perfume cheiroso. E aí, meus irmãos, este é um gesto de louvor. E eu costumo dizer que a gente não louva hino. Eu vou louvar um hino. Não vim aqui para ensinar isso, mas não se louva hino. Se canta um hino de louvor a Deus. Quem merece louvor não é o hino. Quem merece louvor é aquele que deu a letra, é aquele que está na meditação da letra, é aquele que faz com que a letra possa alcançar o pecador. Não se louva um hino, se canta um hino de louvor a Deus. Eu vou louvar ao Senhor com hino, eu vou cantar ao Senhor com hino. E a Bíblia diz: quando vocês se reunirem, vocês devem se reunir cantando hinos espirituais, salmodiando, elogiando ao Senhor, demonstrando a Ele toda adoração, todo culto de gratidão, porque Ele merece todo culto. Mas na igreja do pastor Jesus tinha tudo isso, mas ainda não era perfeito. Que é isso, pastor? É heresia. Na igreja de Jesus você não via ninguém falando línguas estranhas ali. Não tinha batismo com o Espírito Santo. Não tinha gente falando em mistério, pastor. Mas por que, pastor, que não tinha? Para que Espírito Santo, se o próprio Filho de Deus estava presente? Mas aí vem a igreja, a terceira igreja, a igreja dos apóstolos. Jesus chega para os apóstolos e diz assim: olha, eu estou me mandando embora, estou sendo perseguido, querem minha cabeça porque meu ibope cresceu. O ibope de Jesus estava lá em cima. Irmãos, você que prega, você que tem chamado ministerial, ore, busque a Deus, para que as tuas costas criem um certo couro. Quando o chicote vier, você está preparado, porque à medida que você vai crescendo espiritualmente, aparece ciúme também, aparece inveja também. Os pastores da igreja, dos fariseus e dos saduceus, ficaram com ciúme de Jesus.
não via a hora de pegar Jesus pelo pescoço e dar um safanão nele. Mas Jesus sabia que a hora dele ainda não havia chego, e ele se desvia, porque o seu ministério não estava completo aqui ainda, porque tinha que se cumprir o que na realidade diz lá em Eclesiastes: tudo tem o seu tempo determinado, e há um tempo determinado para todas as coisas. Não era tempo de Jesus ir para o Calvário. Jesus agora se esquiva, porque o ciúme era muito grande. Aonde Jesus estava, uma grande multidão estava presente. Aonde Jesus estava, as pessoas fluíam, até mesmo os principais queriam ouvir uma palavra de Jesus. E aí a igreja estava vazia dos saduceus e dos fariseus. Nosso culto de domingo tem meia dúzia de gato pingado, como diz o ditado aí, né? Tem meia dúzia de gato pingado. Cuidado os vereadores aí. E agora estão pegando esse negócio de gato pingado aí, né? A RPC está aí mesmo. E aí, meus irmãos, na igreja tinha meia dúzia de gato pingado. E eles: cadê os nossos membros? Estão tudo lá na igreja de Jesus. Tem multiplicação lá, pastor. Lá tem cura, tem milagre, aqui não tem nada. Aqui vocês batem no peito quando vocês jejuam. Aqui vocês batem no peito quando vocês cantam. Aqui vocês batem no peito quando faz a oração. Lá com Jesus ele tem uma palavra diferente. E aí começa a surgir o ciúme. Cadê os membros da igreja? Estão lá na igreja do pastor Jesus. Vamos matar esse Jesus, porque não pode acontecer. Vou perder membro. Vamos acabar com ele. Jesus está pregando a palavra, anunciando o reino, pedindo para que eles se convertessem, porque esta era a pregação de Jesus, anunciando um novo céu e uma nova terra, uma transformação de vida, que eles haveriam de herdar uma nova vida com o Senhor. E esta palavra é uma palavra diferente de todas as religiões que já tinha até então. E a igreja de Jesus fluía, mas não tinha batismo com o Espírito Santo. Mas quando chega o momento de Jesus ser preso, e antes de chegar este tempo da prisão, Jesus disse assim para eles: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam cheios do poder. Eu estou prestes a ir, mas eu vou deixar o Consolador, e este Consolador vos ensinará o caminho, este Consolador vos dará força, e ele convencerá o homem do seu pecado. Meus queridos irmãos, eram aproximadamente quase 500 que ali estavam no cenáculo reunido, Atos dos Apóstolos capítulo 2. Muitos deles se cansaram por ficar esperando Jesus. Jesus está demorando a vir. Essa promessa, isso aqui meus avós já falaram. Eu dormia debaixo do banco quando eu via pastores pregando que Jesus vinha e ia acontecer arrebatamento de igreja, e não aconteceu nada. Eu vou dar uma voltinha, eu vou conhecer como que é o mundo, vou dar uma saída. E aí ficou só 120 aproximadamente, orando, cantando, adorando ao Senhor. E aí, queridos, pasmem vocês, ele virá buscar a igreja dentro de uma igreja. Ele virá buscar um povo dentro de um povo. Por que, meus irmãos, eu estou falando isto? Porque tem muita gente dentro das nossas reuniões de culto que não estão nem aí com o chamado ministerial, não estão nem aí com a salvação que Deus deu a eles. Estão brincando de ser crentes, estão brincando de ser adorador, estão brincando de ser pregador, estão cobrando para poder anunciar o evangelho que foi dado a nós de graça. Estão deixando de falar a verdade como foi João, estão deixando de anunciar a verdade como foi Jesus, com medo de perder a cabeça, para poder conseguir agenda, para poder conseguir espaço.
Queridos, me perdoe, pastor, eu não vim aqui simplesmente para dar surra na igreja, mas vim para trazer uma palavra do céu. Eu não vim aqui para brincar de ser pregador, e nem muito menos brincar de ser pastor. Eu sei do meu chamado, eu sei da convicção de que o Senhor Jesus me chamou quando ainda estava no ventre da minha mãe. Eu quero ir para minha casa ciente de que aquilo que eu entreguei foi da parte de Deus, sabendo que se você ouviu, você tem uma responsabilidade com o Senhor Jesus. 120 esperando. Não sei qual era o hino, mas eles cantavam hinos de adoração ao Senhor e oravam unanimemente. De repente chegou um dia de culto, aquele tipo de culto que parece que não vai acontecer nada, talvez. Aquele dia de culto que ninguém traz lenço pares. Aquele dia de culto que as pessoas estão nem aí, mas eles estavam cientes de que a promessa estava para acontecer. Eles, vamos orar, e começa a orar. Não sei como que foi a oração, mas só sei que não tinha batido com o Espírito Santo ainda, e começaram a orar. Ó Senhor Deus, Jeová, o Eterno, Tu nos deste a palavra, Senhor, que nós deveríamos estar aqui. Senhor, estamos aqui aguardando a promessa. De repente, queridos, antes de descer o batismo com o Espírito Santo, desceu o dom de visão. Que é isso, gente? Dom de visão antes de batismo com o Espírito Santo, sim. A Bíblia diz que eles viram línguas repartidas como que de fogo, descendo sobre a cabeça de cada crente que ali estava. Foram vistas línguas repartidas como que de fogo, e à medida que aquelas línguas, aquele fogo caía, meu irmão, eu não sei como que era, mas sei que era bem diferente do culto que nós estamos vivendo aqui hoje. Os crentes saíram gritando, pulando, dando glória a Deus, falando línguas estranhas. Estavam doidos, pirados, estavam fora de si. 9 horas da manhã, gente. Chama o povo para vir 9 horas da manhã para ver se estão aqui todos. É ruim, hein? Não vem mesmo, gente. Tem alguém da Universal aqui? Tem alguém da Mundial? Se tiver, eu só vou elogiar agora, tá? Eles dão uma lição para nós. 7 horas, que horas que é? 7 horas, a igreja está cheia. As 2 igrejas. E nós criticamos. Não é de Deus, aquela coisa lá toda. Se é de Deus ou não, Deus que vai julgar naquele dia. Mas eles estão lá. E nós que achamos que somos da igreja do manto, do reteté, do pula-pula, daquele que canta com a unção, cujas lágrimas descem, não temos coragem de estar 9 horas da manhã para poder receber algo da parte de Deus. Mas estava ali quase 120. Eram 500 só de discípulos que o Senhor Jesus havia enviado de 2 em 2, era 70. Fora os outros seguidores, ficou quase 120 ali esperando. Começaram agora a pular. Não sei como é que foi aquela reunião, estavam meio doidão mesmo. Os camaradas lá de fora, como é que pode, gente? 9 horas da manhã, estão tudo torrado, bêbado inteiro. Que negócio é esse? O povo judeu não tomava bebida alcoólica, eles tomavam vinho do suco da uva, e não era fermentado. De tanto tomar, esperava-se aproximadamente 5 a 6 horas depois de ter tomado para poder ficar embriagado. Então não tinha como. Eles estavam numa reunião de culto, 9 horas já está bêbado, aquilo não é bebida. Lá vai Pedrão, cheio do Espírito Santo. Nós não estamos bêbados não, gente. O que vocês estão vendo aqui é a promessa que foi dada pelo profeta Joel, que nos últimos dias, nos últimos dias, você espera mais alguns anos para viver aqui na face desta terra? Eu não, eu espero agora, eu espero Jesus agora.
E Jesus está dizendo: nos últimos dias derramarei sobre o meu povo uma bênção tal, eu derramarei sobre o meu povo a unção, a ponto dos velhinhos se levantarem no meio da casa e sair profetizando para o meu povo. Os jovens falarão línguas repartidas como que de fogo, e não ficará gente quieto dentro da minha casa. Crentes cheios do Espírito Santo, em nome de Jesus, se desperta, porque é tempo de buscarmos ao Senhor. É tempo de buscar a Jesus, é tempo de servir a este Jesus, é tempo de abrir o nosso coração e deixar o Evangelho genuíno entrar na nossa vida. Foram cheios do Espírito Santo. Meu Deus, que igreja abençoada agora, batizada com o Espírito Santo, cheio do fogo do céu, começa a pregar o Evangelho. Jesus não tinha quem segurasse. Na primeira pregação, no primeiro culto, 3.000 almas se agregaram. No segundo culto, quase 5.000. Gente, em menos de um ano a igreja tinha mais de 7.000 membros. E começam a pregar a palavra, o Evangelho genuíno, de poder e autoridade. E o que aconteceu no ministério de Jesus, não aconteceu no ministério da igreja dos apóstolos. Não diz aqui na Bíblia Sagrada, em que Jesus vai andando e a sombra dele curou alguma pessoa, diz. Mas diz em Atos dos Apóstolos, nos Evangelhos, e que na igreja dos apóstolos as pessoas acreditavam que apenas a sombra de Pedro poderia curar os enfermos, e eles colocavam paralítico, lençol, alguma coisa arada toda lá, para poder então simbolizar que alguém precisava de uma cura e milagre, e aquela cura e milagre acontecia. E Jesus já havia antecipado dizendo: olha, na igreja de vocês vai acontecer obra ainda maior do que esta, vocês serão poderosamente usados. E a igreja cresceu assim, mas só gente que era soco, era pancada. A igreja começa a crescer. Não tinha uma casa como essa aqui. Aonde que eles iam? Na casa de Maria, de José, de Paulinho, de Joana, de Mohammed, não sei lá das quantas, né? Que são o nome dessa plurada toda lá. E vão fazendo culto na casa de um e de outro. E de repente vem uma ordem de Roma: vamos acabar com esses crentes, essas crentaiadas toda aí. Vamos destruir com esta raça. E o histórico desta perseguição da igreja é muito terrível, a ponto deles invadirem a casa dos cristãos, estuprarem as mulheres grávidas. Os fetos eram arrancados ainda vivo, e colocavam gatos ou até mesmo rato, e costuravam rato e gato vivo dentro do útero da mulher. Era uma tortura terrível. Mas quanto mais se matava um crente, mais de 100 se convertia ao Evangelho. E aí, meus irmãos, o Império de Roma começa a crescer novamente, porque os cristãos começam agora a ser motivo de escárnio. Quero ver este Jesus que agora vocês estão dizendo que ressuscitou, mas que na realidade foram os ladrões que roubaram eles. Quero ver o que vai acontecer. Pegavam os cristãos, roubavam ele de suas casas. O que eles podiam matar, eles matavam. Até mesmo Saulo, que foi Paulo depois, estava neste negócio de entrar na casa e matar as pessoas. E aí vão na casa dos crentes, para acabar com os crentes, levavam os crentes para as arenas. Os romanos e outros judeus, que não eram convertidos ao Evangelho, chegavam lá e começavam a gritar, com voz audível, ou seja, gritando em meio a toda aquela arena de Roma, dizendo: o Deus dos romanos é mais forte do que o Jesus dos cristãos. E jogavam os animais, as feras, para destruir os crentes. Em algumas outras ocasiões, eles colocavam caldeirão de óleo fervendo. Vocês podem repetir comigo? Caldeirão? Não é do Hulk, não. Caldeirão de óleo fervendo. Você sabe o que é isso? As mulheres que fritam aqui, sabe, né? Que mexem com fritura. Lá de vez em quando coloca um negocinho lá, o fogo que está embaixo da frigideira não vai para cima. Aquilo não dá vontade de se jogar a frigideira fora? Dá medo. Não dá medo o negócio? Caldeirão agora, de óleo fervendo, é colocado no meio da arena. Os cristãos todos ali acuados, todos eles um amarrado, um do lado do outro. Alessandro, você pode vir aqui, por favor? Um do lado do outro, amarrado. Vinham os soldados de Roma. Os soldados de Roma vinham
com a espada desembainhada, e colocavam no pescoço dos cristãos, dizendo: você vai negar a este Jesus, ou você prefere entrar no caldeirão de óleo fervendo? Todos eles diziam: nós queremos entrar no caldeirão de óleo fervendo, amarrados, um do lado do outro. E aí eles eram colocados, e aí tinha uma briga entre os cristãos, pastor. Como assim? Briga entre os cristãos, porque eles brigavam quem queria descer primeiro no caldeirão. Não, eu que vou. Aí outro: não, sou eu que vou. Não, sou eu que vou. Vem, pai, anda um pouquinho aí, varão. Isso aqui, desse lado, isso. Sou eu que vou. Aí: não, é você, não, sou eu. E entravam os dois. E aí o povo aplaudia. E de repente, meus irmãos, havia-se um grito diferente do outro lado lá da arena, porque os homens que eram colocados vivos no caldeirão saíam do outro lado sem nada, sem queimadura, com as cordas desamarradas, glorificando o nome do Senhor. E o povo de Roma dizia: não existe Jesus maior do que o Jesus dos cristãos. A igreja de Jesus parecia ser perfeita, mas não tinha batido com o Espírito Santo. Mas, meu querido, para que Espírito Santo, se o próprio Deus estava presente? Então era a igreja perfeita. A igreja de João Batista parecia não ser uma igreja perfeita, mas era assim. Não tinha batismo com o Espírito Santo, não tinha cura, não tinha milagre, mas foi lá que batizou o Salvador do mundo. Na igreja dos apóstolos parecia não ser uma igreja perfeita, que queriam destruir os cristãos, mas quanto mais se destruía, mais crentes apareceram e vieram no culto desta noite para celebrar aquele que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Queridos, não existe Jesus maior do que o teu Jesus, não existe Deus maior do que o teu Deus, se você ainda não glorificou a Ele, porque você não conhece a grandeza deste Deus. Nas 3 igrejas tinha problema. Meu Jesus. Na igreja do pastor João era pesado de boca. Eu me lembro de um tempo, não sei se vocês se lembram, acho que os mais antigos se lembram. Não é que eu sou antigo, só tenho 47, tá, gente? Tem essa cara de 20 aqui, mas são 47 que eu tenho. Mas eu me lembro, eu ficava com dó, adolescente, jovem. Antigamente não tinha pastor era raro, era mais diácono, presbítero. E eles eram os dirigentes dos cultos. E aí eles chegavam em culto público às vezes, e as pessoas nem sabiam. E aí eles chegavam assim: irmãos, nesta noite nós queremos pedir que a irmã fulano fique de pé. Estamos aqui excluindo, não é nem disciplina, excluindo aqui esses irmãos, porque ela praticou adultério com ele com ela. Meu Jesus, aqui bagunça que é. Levou esse tempo, pastor? Oi? Misericórdia. Era assim naquele tempo. Ô fulano de tal lá, fica de pé. Em vez de ser uma revelação da parte de: olha, você vai receber tua vitória, você vai ser excluído hoje. E ainda pedia para a igreja aplaudir ainda. A igreja concorda? João Batista não era diferente, não. João Batista vai lá e fala para os seus discípulos mandar um recado para o rei de Roma. Vai lá falar para aquela raposa lá: misericórdia. Ou cabra macho. Fala para aquele cabra macho lá que ele é uma raposa. Ele está em pecado, adultério. E falar isso para um povo, gente, não era fácil. Resultado: cadeia nele, pão e água chicotada e a cabeça na bandeja.
E o diabo fez uma reunião lá no inferno. Claro que isso aqui é uma conjectura minha. Ele fez uma reunião lá no inferno. E aí, para acabar com a verdade dentro da igreja, ele colocou uma frase: você vai se queimar. E aí ninguém mais fala a verdade no púlpito porque tem medo de se queimar. Não vou me queimar com o pastor, não vou me queimar com o fulano de tal. Deus até mandou ele falar uma palavra, mas ele não fala. O Espírito Santo de Deus até mandou ele entregar uma mensagem, mas ele não entrega, porque ele tem medo de se queimar, tem medo de perder o salário, tem medo de perder a oportunidade. Jesus, na igreja de João Batista tinha isso. Na igreja do pastor Jesus também não era diferente, porque ele falava a verdade, tirou toda a atenção. Coloca a cruz nele, dá a cruz para ele, e para ter prova realmente que ele não vai ser roubado, vamos colocar ali uma pedra na tumba dele, que 4, 5 homens não serão capazes de arrancá-lo. E ainda vamos colocar soldados 24 horas cuidando ali, para que ninguém venha roubá-lo. Não queremos mais saber desse infeliz de Jesus aqui incomodando a nossa igreja, a nossa região. Não queremos mais saber disso. Mas não sabiam dele, que o Senhor Deus já havia preparado um anjo, e este anjo haveria de abrir a porta sem mão de homem algum. Quando foram no dia seguinte lá as mulheres, porque os homens não tiveram coragem, as mulheres foram lá, viram os soldados caídos, todo desmaiado, um anjo sentado na pedra. E aí o que vocês vieram fazer aqui? Assustados, viemos ver Jesus. Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Ninguém segura a verdadeira igreja do Senhor. Aí veio os apóstolos, destruíram os apóstolos, perseguiram os apóstolos. Alguns deles foram cerrados ao meio, outros foram arrastados, amarrados em carroças, em cavalos, e foram lançados, amarrados em praça pública, no chão, de um lado para o outro, para ser destruído. Outros foram decapitados, crucificados de cabeça para baixo. Teve gente de obreiros do Senhor que foram lançados na fornalha para poder ser destruído. Irmãos, isto é o que é a verdadeira igreja. Igreja que não tem perseguição não é igreja. Igreja que se associa aí com o mundo não é igreja. A igreja verdadeira, ela ainda continua falando a verdade. Aleluia! Não fique você de braço cruzado, não. Há muitas leis aí impedindo o crescimento da igreja. Há muitas leis aí colocando ordem para que a igreja não tenha mais força. Existe um certo deputado federal querendo mudar uma Bíblia, a Bíblia que nós temos, para uma Bíblia de homossexuais, colocando critérios ali de aquele que for contra será considerado homofóbico, para que nós venhamos ficar quietos e não falar a verdade. Mas a verdadeira igreja de Jesus, independente das circunstâncias, ela ainda continua recebendo do céu autoridade para poder falar da palavra do Senhor. A verdadeira igreja de Jesus ainda tem o Espírito Santo que se assenta no púlpito e fica lá na porta com os obreiros. A verdadeira igreja de Jesus, que está na igreja dos apóstolos, é a igreja dos dias que nós estamos vivendo hoje. Esta igreja ainda tem ação sobrenatural do Espírito Santo. Mas pastor, eu não tenho visto mais milagres na igreja. Claro, você não tem orado. Os apóstolos viviam noites e noites orando. Jesus ficava 24 horas em sintonia com o céu. E nós vamos lá no Facebook ou então no Google, pegando uma mensagem para poder trazer para a igreja, tentando copiar o pastor o pastor aquele, porque para ele deu certo e para mim também vai dar.
Quem sabe da minha agenda, quem sabe do meu nome, quem sabe da minha identidade, meu RG, quem sabe da minha corrente sanguínea, é o meu Deus Todo-Poderoso, que lá do alto e sublime trono, Ele contempla todas as coisas. Este Deus é o Deus que está aqui, e Ele te trouxe aqui nesta noite para falar para você que é tempo de você se acordar e você não abrir mão da salvação. Meu querido irmão, a Bíblia diz, e aquilo que nós lemos, guarda o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Entenda que o diabo está vindo com tudo, mas de forma sutil, para poder tirar a alegria do crente, a alegria da salvação. Mas como é bom quando nós pegamos a Bíblia Sagrada e nós desfolhamos ela na nossa intimidade, colocamos no peito e dizemos: Senhor, eu escondi a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti. Eu amo a Tua palavra, Senhor Deus, e não quero barganhar. Você pode alertar alguém que está do teu lado? Fale para alguém: cuidado com o adversário, ele quer te destruir. Mas Jesus disse assim: eu não vos deixarei órfãos, eu vou soprar sobre vocês o meu Espírito, e vocês profetizarão, vocês falarão novas línguas, vocês pegarão em serpentes, escorpiões. Se vocês beberem algo venenoso, não vai acontecer nada, porque eu sou o Senhor que estou convosco todos os dias. Crentes, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu não sei qual parte da igreja você faz, eu não sei que tipo de igreja você está participando, mas não seja crente porque o marido é, não seja crente porque o teu pai é, não seja crente porque tua esposa pediu para você ser crente, não seja crente porque você tem apenas uma credencial, não seja crente porque você tem um compromisso com a orquestra da igreja, não seja crente porque você tem um cargo na igreja, mas seja crente entendendo que você está aqui porque um dia Jesus te libertou, te purificou, te lavou, te transformou. Você venceu tantas coisas. A verdadeira igreja é a igreja que levanta a mão para o alto e diz: Senhor, eu te agradeço pela salvação da minha alma. Eu ainda falava antes de pegar o microfone aqui para poder ministrar com o pastor Lail. Eu disse: pastor, não tem preço que pague. Até fez aí a propaganda do Mastercard, né? Não tem preço de ver esta juventude, este brilho que está aqui, esta igreja que está aqui servindo ao Senhor. Não tem preço isso, gente. Isso custou o preço do sangue do Cordeiro. Se eu fosse você, eu batia no peito e dizia: eu não sou merecedor deste amor, eu não sou merecedor desta salvação, mas este evangelho me alcançou. Naquele momento, quando você tira sozinho e você diz: minha mãe não está aqui, meu pai não está aqui, meu marido não está aqui, ao olhar do céu sobre a sua vida, não tem preço que pague isto. Olha para você. Você vem com a sandália bonita, você se perfuma, você coloca um gel no cabelo, né? Os homens colocam ali, né, um negocinho no cabelo para ficar bem bacana, né? Deixa arrepiadinho. Até eu brinquei aqui com o nosso irmão, né? Eu gostaria de ter o cabelo igual do rapaz assim, né? Mas eu estou virando um pouco a telha aqui já, gente, né? Então não adianta, não tem como imitar mais, não tem como. Minha esposa quer que eu fique mais jovial, mais slim, né?
mais soft para ela. Mas não tem como, a idade vai ficando. A gente só vai dando uma garibada, né? E só vai dando uma garibada aqui, garibada ali, né? Enchendo o pneu, igual o pneu de carro, né? Fica aqui um pouquinho mais alto, melhora um pouquinho o calçado e tal. Mas, gente, não tem como arrumar, a lataria vai ficando velha mesmo. Mas olhando para nós, você frequentava boteco, você vivia no antro do fumo da prostituição. Talvez o teu pai não valesse o que hoje vale. Nós não éramos nada. Hoje você se olha no espelho e você não vê a glória de Deus que está sobre a sua vida. E você arruma o teu paletó, arruma a tua gravata e muda, não dá certo. As mulheres são campeãs nisso, né? Tira todo o guarda-roupa para fora na cama para ver se vai dar certo aquela roupa e não dá certo. E fica brava com Jesus. Esta roupa não deu e coloca a outra de novo até que realmente uma se encaixa. Mas ela já teve naquele culto ou um culto anterior com aquela mesma roupa e deu certo. Verdade. Não é verdade? Por que naquele culto não deu? Interessante isso. Mas se olha no espelho, olha e tal, né? E tira aqui aqueles cabelinhos que fica sobrando, né? No caso dos homens, vira como se fosse aqui um todo, né? Vai ficando com tudo. Feio o negócio. Dá uma parada, meu irmão. Fica, parece um todo, aqui um guarda-chuva, para não pingar o olho. Então vamos cortar um pouquinho, tá? E aí, meus irmãos, o homem fica ali, tá? Hoje estou gato para minha esposa, peço, estou fofo mesmo, estou lindo, maravilhoso. As moças vêm toda bonita para a igreja. Não, hoje Jeová vai bradar na terra e ele vai mandar um abençoado para mim. Mas você se olha, você só se vê. Mas o diabo vê em você a glória de Deus. O diabo vê em você o brilho do Espírito Santo, coisa que você não vê. Você só vem só com a roupa. Mas o diabo está vendo o sangue de Jesus Cristo, foi vertido do Calvário sobre a sua vida. E ele diz, com essa eu não posso tocar. Ela é a igreja do Deus Todo-Poderoso. Mas se ela der uma brecha, se ele der uma brecha, uma oportunidadezinha só eu agarro. E aí tem gente que cai, como Judas caiu. Falha de caráter. Mas os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. De que igreja você faz parte? A igreja que vai subir para o céu. Eu estava na congregação da Vila Bela ontem, no Valadares, pregando sobre o trabalho da Unieve, que é a União das Igrejas Evangélicas da Ilha dos Valadares. Trabalho muito abençoado. Tinha quase 1000 pessoas naquele lugar. O Senhor Deus me deu uma palavra profética para entregar à igreja. E não só para aquele lugar, mas como vocês são igreja, eu quero compartilhar com vocês. O Senhor Deus disse ontem à noite lá, e eu vou encerrar com esta palavra profética sobre a vida de vocês. Quem quer, abraça. Quem não quer, pode sair embora, que eu sei que você tem compromisso logo mais. Assim disse o Senhor ontem, para nós que ali estávamos. E o Senhor Deus está mandando o seu juízo sobre esta nação. Juízo. O Senhor Deus está tirando muitas credenciais de líderes e vai tratar com muitos deles. E o Senhor Deus disse ontem lá, que Ele vai tirar gente do anonimato, gente que parece que não é, gente que parece que não tem, gente que ninguém dá valor dentro da igreja, entra como se fosse mais um membro. Mas Deus disse ontem lá, que Ele vai levantar, e é para nós se preparar, que vai ter uma colheita muito grande antes do arrebatamento. Muitos crentes que não vão suportar as tribulações que virão, o Senhor Deus vai recolher. O Senhor Deus vai recolher. Não sei se é o pastor Lailton que vai fazer, se sou eu ali na congregação do lado, ou se é o irmão que congrega ali na igreja sede, ou lá em Pinhais, vão ver. Mas muitos pastores
terão que fazer cultos fúnebres de hoje em diante, porque Deus vai tratar com muitos crentes, e antes que esses crentes se desviem, o Senhor Deus vai recolher. E Deus mandou dizer à igreja que o que está para acontecer ainda é muito grande. Depois do juízo, o Senhor Deus vai mandar um grande avivamento sobre as igrejas do Brasil. Não é sobre a Assembleia de Deus, sobre as igrejas do Brasil. E as igrejas vão se levantar como nunca se levantou nesta nação. E o povo vai ouvir de toda a terra o quanto o Brasil é grande e o quanto Deus está conosco. Assim diz o Senhor Deus sobre a sua vida. Queridos, se eu fosse você hoje, corria para os braços de Jesus. Posso fazer uma oração, pastor? Eu quero convidar você que veio aqui nesta noite, tem chamado ministerial, mas não quer pregar com medo de ser queimado, de falar a verdade. Já tentaram sufocar você, porque você começou a crescer. Mas assim diz o Senhor Deus sobre a sua vida: não ficará pés sobre o teu pescoço, e nem mãos sobre a sua cabeça. Mas eu, o Senhor Deus, te levanto na terra para ser profeta e fazer coisas grandes para a minha obra. Assim diz o Senhor sobre a sua vida. Se há alguém neste particular que gostaria de ser alcançado pelas misericórdias de Deus, e ao ouvir esta palavra gostaria de sair do teu lugar e vir aqui à frente, eu quero te ajudar em oração. Enquanto você toma uma decisão, eu quero convidar o diácono Alessandro para estar louvando ao Senhor Jesus. E enquanto ele canta, você sai do teu lugar e vem aqui à frente, por favor. A igreja se coloca de pé. Narabá, o Edecalamandur e Minas, Yaratuí, Decalasté. Irmãos, Deus não me trouxe aqui em vão. E eu sei que tem gente aqui que precisa ser alcançada. Não perca a tua oportunidade, meu irmão, por favor. Som. Aleluia. Eu sei que tem mais gente. Aleluia. Aleluia. O tempo de sofrer já terminou. Siga em frente. É a resposta de Deus hoje para você. Esta mulher, essa irmã que está na frente da mesa do som aí. Essa aí. Pede para ela vir à frente, por favor. Pois aquele que pensou que tudo ia dar errado pra você, perdeu mais uma vez, está envergonhado. Vem aqui à frente, Pois querida, a vitória é tua, em nome de Jesus. Pois o Deus que entregou O que você estava fazendo lá, mulher? a resposta a Daniel, quando estava preso, O Senhor Deus te chamou para você vir aqui à frente. cova dos leões. Você consegue olhar para mim? É o mesmo Deus que está hoje aqui. Deus me mostra algo grande sobre a sua vida. Pra te dar vitória, Você vem em sofrendo. nome de Jesus.
pastor, quem é que não sofre? Vai, Teu sofrimento é mostra a diferente. tua força, vai. Levante a cabeça. Abra sua mão direita e esquerda, por favor. Não tema o esquerda inimigo, vai. Jesus está contigo. O Senhor Deus está colocando coisas grandes aqui. Porque a vitória é tua, vai. Vencendo as vai mudar seu coração. barreiras, vai. Ninguém pode impedir. A partir de hoje você é vai. Porque Deus te escolheu para vencer. Deus mandou dizer que você precisa tanto de um abraço. Mostra a tua força, vai. Que as noites têm sido vazias. Levante a cabeça, vai. Não tema o inimigo, vai. Jesus está contigo, vai. Porque a vitória é tua, Deus vai entrar. Vencendo as barreiras, vai. Ninguém pode impedir, vai. Ele coloca algo novo na sua Porque vida. Deus te escolheu. Você vai começar a falar de vencer. Como nunca você falou durante esses dias. Ele vai te encher com o Espírito Santo. Coloque as tuas mãos sobre a tua cabeça, por favor. As duas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Xaralabassuí de caramandara séria. Seja cheia do Espírito Santo de Deus. Pois o Deus que entregou Essa irmã aqui do grupo Abba Pai, a resposta Um abraço Daniel, nela, por quando estava preso, sua esposa não. cova dos leões. É Ela o quer dar um abraço, mesmo por Deus favor, que deixa está ela abraçar. hoje aqui. Abrace ela, por favor. Pra te dar vitória, em nome de Jesus. Vai, e mostra a tua força, vai. Levante a cabeça, vai. Não tema o inimigo, vai. Deus muda teu ministério. Jesus está contigo, vai. Porque a vitória é partir de hoje tem algo tua, novo. vai. Vencendo as barreiras, vai. Se prepara. Ninguém pode impedir. Da porta que ela entra, você entra junto. Porque Deus te escolheu pra vencer. Você sobe um degrau tão alto que você não poderia dizer: Senhor, eu não posso estar aqui. Levante a cabeça, Mas é o Senhor Deus que te dá. vai. Abra o seu coração. Jesus está contigo, Há vai. muita gente querendo o teu final. Mas o Senhor Deus Vencendo vai as colocar muita gente na barreiras, sepultura vai. para poder te exaltar. Ninguém pode impedir, Você crê vai. Porque Deus te escolheu pra vencer. Você toma posse disso. Pra Evangelista, por favor, dá um abraço dele. vencer. Eu já vou encerrar, gente. Moço, você tem óculos aí, o último atrás. Darala, o etecamandara, suriandara. Você pode vir aqui, moço. Você é crente ali, frequenta aqui, faz parte da juventude. Nada. Eu vi quando você chegou. Quando você entrou nessa porta. O Senhor Deus mandou dizer para você que é tempo para você mudar. O diabo tem lutado muito para poder destruir você. Mas Deus abre a tua mente, o teu coração agora.
Você diz: Senhor, eu quero alguma coisa para ajudar a minha família. É isso mesmo. Como se chama? Giovanni. É verdade isso. Você tem intenção de ajudar a sua família? Quantos anos você tem? 17 anos. Deus mandou te dizer que uma porta se abre. Pastor, tudo das portas abertas, irmão. Que Ele te ama muito, Giovanni. Até o final deste ano. Vai. Até o final deste ano. Você vai viver uma experiência muito grande. Mas até viver essa experiência, você vai sentir uma marca na sua vida. Não desista. Quem que é o líder de jovem desta igreja? Você conhece ele, meu irmão? De vista. Hoje vai ser seu filho na fé. Você vai ajudar ele naquele momento mais difícil que ele vai passar. Mas até o final de ano você também vai dar glória a Deus, porque o que Deus vai fazer na vida dele é muito grande. Tome responsabilidade sobre ele. Eu sei que você é novo para ter um filho desse tamanho, eu acho. Mas esse rapaz aqui é especial. Deus escolheu ele, eu, Giovanni. Deus escolheu você para algo muito grande. O diabo vai vir com tudo e vai colocar uma seta no teu coração para dizer que tudo aquilo que está sendo dito hoje é mentira e não é do céu. Mas como ministro da palavra, como profeta de Deus, para esta noite sobre a sua vida, eu ministro sobre a tua vida a autoridade do céu. E no poder da autoridade do nome de Jesus Cristo, toda a obra das trevas vai cair por terra e não vai ter poder sobre a sua vida. Você até vai ficar triste, mas até o final deste ano, e falta poucos meses, Deus vai te exaltar. Você quer tomar posse disso, querido? Quer tomar posse? Abraça ele juntamente com o companheiro que veio. Vamos orar ao Senhor. Este Senhor tem quantos anos, meu querido? O Senhor tem quantos anos? 87? Meu Deus. Quero eu ter esse vigor e a vontade de fazer a obra do Senhor como o Senhor tem hoje. Meus irmãos, quando vi este homem vindo aqui à frente, foi quase os primeiros que veio aqui. Fiquei vendo um homem que eu acreditei que tinha uns 60 e pouco, mas tem 80 e pouco. Ainda com interesse de ser grande na obra de Deus. E muita gente com tanta saúde e vigor não entendeu nada do que foi dito aqui e preferiu ficar no lugar onde está do que receber algo do céu sobre a sua vida. Meu querido irmão, como se chama? Valdemar. Deus vai entrar com providência na sua vida, Valdemar. Ele ainda precisa de ti. Quando Deus chamou Abraão, ele tinha mais de 70 anos de idade. Foi pai aos 100. Eita misericórdia. Não quer dizer que o Senhor vai ter filho aos 100 anos não, meu irmão. Mas o Senhor Deus vai te dar vigor, graça, força. Ele vai te abençoar. Não existe riqueza maior do que essa de estar na casa do Senhor. Aquele que pode, levante a tua mão direita. Maridos, abraça a tua esposa, você que veio aqui à frente com a esposa. Glória a Deus. A obra de Deus é grande. Querido Espírito Santo, esse culto, Senhor Deus, de hoje foi diferente de ontem à noite, mas não é menor do que o do dia de amanhã. Esta palavra foi diferente da de ontem à noite,
mas não é tão, Senhor Deus, mais especial do que o do dia de amanhã. No poder, na autoridade do nome de Jesus, não permita que nós venhamos sair desta reunião de culto fracassados e vazios, mas que tenhamos as mesmas convicções e coragem como os crentes da igreja de João, como os crentes da igreja do pastor Jesus e como a igreja dos apóstolos. Que nós tenhamos a convicção de que o novo céu se abre para nós e que a vitória virá, Senhor Deus, para o teu povo. Não ficará, Senhor Deus, demônio que se coloque na frente da igreja, porque a igreja vem marchando com vitória, Senhor Deus, nesta noite. E sobre esta região, Senhor, de São José dos Pinhais, no bairro Borda do Campo, Senhor Deus, desce uma nuvem, Senhor Deus, da tua presença, da tua glória, e aonde tem um crente cheio do teu Espírito Santo, Senhor, este crente sairá daqui, Senhor Deus, tocado pelo poder do Evangelho, porque esta palavra, Senhor Deus, entrou, Senhor Deus, no coração, e eu sei, Senhor, que ele vai sair daqui renovado. Querido Deus, no nome de Jesus Cristo, eu creio, Senhor, que a minha segunda-feira e a segunda-feira desta igreja será diferente, porque a tua palavra renovou nossos corações. Nós cremos em ti, no poder e na autoridade do teu nome, Senhor. Amém, amém. Voltem para seus lugares, por favor, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Maravilha, maravilha do céu. Palavra abençoada. Amados, Deus tem suas formas de falar e Deus falou grandemente conosco nesta noite. Deus é lindo, Deus é maravilhoso, conhecedor da necessidade de cada um de nós, irmãos. Vamos voltar abençoadíssimo para os nossos lares nesta noite, amados, crendo na vitória, porque o Senhor tem falado conosco nesta noite. Quantos querem agradecer o pastor Laudecir? Digo amém? Maravilha. Que Deus abençoe, pastor. E com certeza, vamos estar aí agendando mais vezes a palavra do céu aos nossos corações.